tendências são notórias, né, Vera? Mas eu não sou psiquiatra nem o senhor. Eu também não, hein? Então. Mas o comportamento dele mostra uma instabilidade muito grande, um nível de agressividade, na maioria das vezes, uma agressividade despropositada, né, muito grande. Aquilo não é normal, ele deveria procurar um tratamento. Em relação ao gabinete do ódio, foi isso aí que nós começamos a alertar o presidente, dizer o seguinte: olha, a fabricação dessas notícias falsas, isso tudo, isso não pode estar dentro do palácio, isso pode dar um impeachment. O senhor que tem tanto medo de impeachment vai deixar que isso se instale aqui, mas a pressão que o Carlos Bolsonaro faz é tão grande e o presidente não consegue se contrapor ao filho. Ele não consegue, é como aquela criança que quer um presente no shopping, não ganha e sai rolando pelo chão, esperneando, e o pai não tem pulso suficiente para dar um basta naquilo. Então é mais ou menos o que acontece. Por quê? Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. O general Heleno foi chamado, ficou preocupado com aquilo, mas o general Heleno não é de confrontos, e o assunto acabou ali com o general Santos Cruz e comigo. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Eu não sei, depois eu saí, se isso foi instalado ou não. Seria para... O partido ele é dividido, ele tem um diretório com competência nacional, que tem 2 tarefas. A tarefa número 1 é criar os diretórios estaduais, é disseminar o partido pelo país. E a tarefa número 2 é de 4 em 4 anos criar a chapa presidente e vice-presidente da República. Ponto. Essa é a tarefa da nacional que eu administrei. Depois disso você tem os diretórios estaduais. O diretório estadual também tem 2 tarefas. Uma, criar os diretórios municipais. E a segunda é criar de 4 em 4 anos chapa para governador, vice-governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Essa montagem de chapa é feita regionalmente por cada estado, porque é humanamente impossível alguém em Brasília saber quem são os candidatos ideais no Piauí, no Maranhão, no Acre, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso. É impossível. Então, as chapas, as nominatas são feitas regionalmente. Então, eu não tinha a menor ideia do que era feito em Minas Gerais e em Pernambuco. Se irregularidades houve, isso está sendo apurado. Agora, nacional não tinha nada a ver com isso. A minha mágoa com o Jair é que ele nunca me ouviu. E ele sabe disso. Ele conhece 28 anos, deputado federal, então ele não sabe como isso funciona. Ministro, então o senhor foi exonerado por quê? Qual é a causa? Quem derrubou o senhor? A causa chama-se Carlos Bolsonaro, que implicava do tempo inteiro, né? Houve momentos do Jair virar para mim e falar assim: processa ele. E eu dizia para ele: os seus filhos não, capitão. Porque eu era agredido covardemente pelas costas, pela internet, assim como outras pessoas. O próprio deputado Julian Lemos foi covardemente atacado pelo Carlos o tempo inteiro por ciúmes. É um rapaz que tem problemas graves psicológicos. Também, né? O advogado criminal está preparando uma interpelação para o presidente ter oportunidade de esclarecer em juízo esse absurdo que ele não tem coragem de falar em público. O presidente, quando adota esse tipo de postura, se revela um homem extremamente covarde, né? Ou covarde ou maluco. Em qualquer das 2 hipóteses, acho muito ruim o país ser gerido por uma pessoa que tem esse tipo de postura tão irresponsável, né? Eu passei um ano, Rangel, ao lado dele, e nós viajávamos fazendo tudo para ele, né? Inclusive a segurança. Eu, um sargento da UBOP do Rio de Janeiro, e um capitão do Exército, Forças Especiais, éramos nós 3. Os filhos dele que deveriam acompanhá-lo, né, o Carlos, que tem tanto amor pelo pai, deveria acompanhá-lo naquele momento, oportunidades em que efetivamente havia risco de vida, né, que acabou se materializando em Juiz de Fora. A única viagem que o Carlos fez conosco foi essa, Juiz de Fora, e ainda deu azar, atrapalhou o esquema de segurança, que resultou no não uso do colete e aquela tragédia, aquela facada. Por que atrapalhou? Foi ele que pediu para o pai não usar colete? Não, porque ele se enfiou dentro do carro. Essas viagens, Vera, são muito dinâmicas e aquela multidão, então tem sempre um esquema de entrada e de saída. Então a configuração dos carros já era definida. No carro sempre íamos eu e
esse sargento do BOP, que eu disse, ou o capitão Cordeiro, que é Forças Especiais do Exército. O capitão Cordeiro ficava encarregado de não deixar que o Jair fosse ao público sem que estivesse usando um colete. Nesse dia o Carlos cismou de ir, era uma viagem curta, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, uma viagem de 2 horas de carro. O Carlos foi dentro do carro com um drone, parecia uma criança brincando com aquele drone, e nem eu pude ir dentro do carro, nem o capitão Cordeiro e nem o Max do BOP. O resultado, ele desembarcou sem o colete, né? O colete não teria evitado 100% do ferimento, mas provavelmente teria limitado a penetração da faca. Mas voltando à sua questão, Rangel, eu passei um ano avisando e dizia sempre para ele: capitão, o senhor ainda vai levar uma estocada. Era o termo que nós usávamos, não era só eu, porque aqueles desembarques, aquelas chegadas nos aeroportos, aquilo estava ficando muito tenso, muito perigoso, porque como é que você vai saber quem é que está naquela multidão, com que tipo de intenção? Então,